Saudações, amigos de Minas Gerais, sou Caio Belotti, candidato a deputado estadual com o número 17600. E um assunto que está sendo muito falado comigo nas nossas redes sociais é a questão das urnas eletrônicas. Muita gente vem falando da Smartmatic. Hoje, no nosso grupo de WhatsApp, tivemos um debate intenso a respeito da Smartmatic, como ela foi expulsa de Chicago, como a empresa tem sócios venezuelanos e usa de offshores para falar que é uma empresa ora suíça, ora britânica. São muitas as informações que chegam e a gente muitas vezes não tem como averiguar, saber o que é verdade, o que é fake news. Nós falamos que a pesquisa é a preparação da fraude, que de fato há uma fraude, que as eleições são contadas, são apuradas em portas fechadas. Mas precisamos de um conhecimento mais técnico, precisamos de um conhecimento mais preciso de como ocorre esse fenômeno da fraude, se é que há fraude. Por isso, eu convidei aqui para conversar comigo, eu vou fazer uma entrevista com ele, o nosso amigo Rubens Costa, também colega do PSL, com o número 1788, candidato a deputado federal por Minas Gerais, e o Rubens vai mostrar todo o seu conhecimento sobre esse tema, porque ele é um estudioso do assunto. Rubens, seja bem-vindo. Obrigado, Muito obrigado de te ter aqui. E eu gostaria de saber, primeiro, as urnas são fraudáveis? Sim, Caio. As urnas são fraudáveis. Inclusive, hoje mesmo, eu acredito que já esteja disseminado no WhatsApp, já está circulando, eu mesmo recebi de vários amigos a notícia de uma reunião de hackers, né, que examinaram as urnas eletrônicas, né, fizeram testes com várias urnas eletrônicas, e essas urnas eletrônicas foram hackeadas facilmente em até 2 horas. Quer dizer, mostrando claramente que há vulnerabilidade sim no uso dessas urnas, né? O que é lógico, você que é uma pessoa que não entende de tecnologia da informação, você que é uma pessoa que desconhece esse assunto, mas certamente você já ouviu falar que sistemas de TI, sistemas internos de agências governamentais, a própria CIA, o Pentágono e tantos outros órgãos já tiveram os seus dados violados por hacker. Então, isso não é nada novo no mundo, não é novidade que a fragilidade nos sistemas de TI. E isso eu estou falando aqui de grandes agências, não estou falando do governo brasileiro, não estou falando do TSE. Sem desmerecer quem, por exemplo, trabalhe na área, mas nós temos que reconhecer que o Brasil não é essa sumidade em tecnologia da informação. Nós não somos, e isso tem que ser dito de maneira muito clara. O Brasil, em termos de tecnologia da informação, não se destaca no cenário mundial. Porque, pergunte para você mesmo, meu amigo, você que está ouvindo e nos vendo, pergunte para você mesmo, por que diabos o Japão não utiliza as nossas urnas eletrônicas? Por exemplo, por que os japoneses não vêm aqui? Poxa, mas que sistema bom vocês têm, que legal, apura no mesmo dia, né? Que bacana. Poxa, nós queremos a transferência dessa tecnologia, dessa alta tecnologia que vocês têm, nós vamos implantar isso lá no Japão. Por que a Alemanha não faz isso? Por que os Estados Unidos não faz isso? Por que o primeiro mundo não vai até o TSE e pede, pelo amor de Deus, de joelhos, passa essa tecnologia maravilhosa para a gente, venha nos ajudar. Poxa, nós levamos vários dias para apurar as nossas eleições, poxa, e aqui é tudo seguro, tudo correto, vocês têm um sistema inviolável, uma coisa que ninguém tem no mundo, mas vocês têm, o sistema de vocês é inviolável, é tudo perfeito, é tudo 100%. Isso aí não precisa... Tem a dó, né? Não precisa, não é necessário que a pessoa entenda de tecnologia da informação para saber que nesse aspecto, as nossas eleições não passam, né? Sem falar da questão jurídica, que é o ponto que eu gostaria, inclusive, de focar aqui, falando sobre as nossas eleições eletrônicas bolivarianas, né? Pois bem, Rubens, juridicamente, as nossas urnas, o atual sistema de apuração das eleições, obedece ao princípio da publicidade que está na Constituição? Não, Caio, não obedece, não. Infelizmente, as nossas eleições, elas passam ao largo de obedecer à Constituição Federal. E eu vou explicar aqui
de uma maneira bem simples, sobretudo para quem nunca lidou, nunca se debruçou sobre essa questão. Veja, a Constituição Federal, ela traz diversos princípios, né? E esses princípios têm que ser obedecidos, sobretudo pela administração pública. Um dos princípios que reinam no mundo da administração pública é o princípio da publicidade. É por conta desse princípio, por exemplo, que você consegue aprovar uma lei, como temos aí, onde os salários dos servidores públicos, eles têm que estar no portal da transparência, na internet. Então, se alguém tiver curioso para saber qual é o meu salário, eu sou auditor fiscal. Se alguém quiser saber o meu salário, ela pode entrar na internet e buscar junto ao meu órgão lá, e ela vai saber quanto que é a minha remuneração. Muito bem. Tudo isso está lastreado no princípio da publicidade. Porque se o povo é o meu patrão, e de fato o povo são os meus patrões, são as pessoas, né? É você e todo mundo, né? Qualquer um que é um agente público tem como patrão a população, e o patrão não sabe quanto é que ganha o seu funcionário, tem que saber. Isso tem que estar às claras. Muito bem. O princípio da publicidade, ele diz que tudo tem que estar sob os olhares da população. Sim. Tudo, é tudo. Tem algumas coisas que não. E essas exceções, a própria Constituição, ela dá a exceção. Ela diz o que pode ser, vamos dizer assim, encoberto. Então, digamos que você tenha uma determinada informação, que essa informação ela traga um perigo à segurança do país. Traga um perigo para a nação. Uma determinada informação. Pelo menos momentaneamente. É o segredo de uma arma química, por exemplo? Isso, alguma coisa assim. Então, essa informação, ela pode ser, digamos assim, ocultada durante um tempo. Segurança nacional. Por uma questão de segurança nacional. Tá? E assim há outros casos. Quanto às eleições, você tem também um dispositivo na Constituição que ele tutela um bem jurídico. Por exemplo, se você mora num determinado lugar ou tem um determinado emprego e o seu patrão chega, eu quero que você vote lá no Rubens Costa 1788. Cara, você tem que votar nele. Se você não votar no Rubens Costa, você vai ser mandado embora. Bom, você imagine o tipo de problema que você teria se você não fosse votar em mim, ou não quisesse votar em mim, mas você também não quisesse perder o seu emprego. O que você ia fazer? Você estava numa situação difícil. Mas o sigilo do voto, ele é garantido na Constituição. Sim. Justamente para quê? Para que você não seja pressionado a votar em A ou em B. Ninguém saiba qual é o seu voto. Você pode até, de livre e espontânea vontade, falar em quem você vai votar. Por exemplo, eu posso chegar agora, como vou dizer, e digo para você, eu votarei 17, Bolsonaro para presidente. Então, eu posso revelar. Mas se eu não quisesse revelar, sim, eu não revelaria. É um direito meu. Porque imagina um funcionário público com o voto dele totalmente aberto. Exatamente. Exatamente. É verdade? Então, o sigilo do voto, ele está garantido na Constituição para tutelar esse bem jurídico, da sua liberdade de escolha. Agora, no processo eleitoral, é só o voto que é sigiloso. As demais etapas da eleição que se seguem, elas não podem ser sigilosas, porque isso iria ferir a própria democracia. Sim. Você imagine se a apuração, e no caso nosso, infelizmente mas imagine uma apuração feita de forma secreta, onde algumas pessoas iriam fazer aquela contagem dos votos e depois elas diriam, quem ganhou foi fulano de tal. Ué, seria um absurdo, porque as pessoas que iriam realizar a contagem, elas teriam o poder, em tese, de dizer que ao invés de Joaquim ter ganhado, quem ganhou foi Raquel. Sim. Eles têm esse poder. Então é por isso que as demais etapas não foram, preste bem atenção, você que está nos vendo, as demais etapas do processo eleitoral, ou seja, tirando o voto em si, que é sigiloso, todas as outras demais etapas, elas têm que ser públicas. Públicas. Elas têm que estar sob os olhares da população. É como antigamente se fazia.
Eu que já estou careca, estou um pouquinho mais de idade. Lá atrás, o que se fazia antes da urna eletrônica? Você tinha aquela sacola onde estavam depositados os votos, né? E aí se levava aquilo para um local onde seria apurado, os fiscais de partido seguiam aquilo ali, como se aquilo ali fosse a vida deles. Então, onde quer que aquela, digamos assim, aquela embalagem, aquela urna com os votos, aonde ela fosse, iriam os fiscais, para ninguém trocar por uma outra, onde já tivessem votos beneficiando um determinado candidato. Todo mundo ia atrás. Chegou naquele local, joga aqueles votos todos numa mesa e as pessoas iam contando. Esse voto aqui, ó, esse voto aqui tá para ciclano, tá ok? Fulano, esse voto é para fulano, um para ciclano, outro para fulano. E assim, se contavam aqueles votos, mas sob os olhares de todos que quisessem. Quer dizer, isso é verdadeiramente um processo transparente, público e democrático. O que nós temos hoje é um processo em que você vai lá na urna eletrônica, digita fulano, aparece a foto do cidadão, você aperta lá, confirma, e você tem que ter a fé. Quer dizer, por isso que a nossa eleição, ela é uma expressão de uma religião, uma nova religião. É uma religião onde você tem que crer na urna eletrônica. Quer dizer, a urna eletrônica tomou o lugar de Deus. Seja lá qual religião você tem, se católico, evangélico, e crer em quem está contando voto também. Exatamente. Você tem... Ele é o Papa da urna eletrônica. Exatamente. Você tem o Deus da urna, você tem o Papa, é o sujeito que está fazendo a contagem. Quer dizer, nós não podemos colocar a nossa democracia de joelhos e a gente criar uma religião onde nós temos que cultuar a justiça eleitoral. O que a justiça eleitoral falar, fizer, o que a urna eletrônica fizer, nós temos que acreditar. Não é assim no resto do mundo. Aliás, minto, é assim na Venezuela. Na Venezuela se faz isso. Na Venezuela, o povo lá, que vive uma ditadura comunista, tem que se falar essa palavra, porque o pessoal chama muitas vezes o Nicolás Maduro de ditador ou de um regime totalitário, mas nós temos que dar nome aos bois. É uma ditadura comunista. Então lá também é assim, lá você tem que crer no órgão eleitoral lá. O que eles disserem, fulano ganhou, Beltrano ganhou, é assim que fica. E o que a população vai fazer? Não faz nada. Então, hoje, nós estamos praticando uma religião que é a crença em que essa contagem está sendo feita de forma verdadeira, correta. Agora, independentemente e isso é uma coisa que tem que ser frisada, independentemente dessa contagem estar sendo feita de forma correta ou errada, né, a fraude já está acontecendo. Por que a fraude já está acontecendo? Porque a contagem não pode ser secreta. A partir do momento em que a apuração, o escrutínio, ele não é público, então já houve a fraude, a Constituição já foi burlada. E eu não estou dizendo com isso, repito, que eles estão pegando os votos que seriam de Joaquim e estão passando para Raquel. Não estou falando isso. Independente disso ser feito ou não, a fraude já está acontecendo, porque a apuração ela tem que ser pública. É como, meu caro Caio Belotti, a Corte Constitucional Alemã entendeu. A Corte Constitucional Alemã entendeu o seguinte, que eleições eletrônicas são inconstitucionais na medida em que elas não possibilitam que uma pessoa comum, uma pessoa do povo, que não seja um especialista em TI, essa pessoa não tenha condições de verificar se aquela contagem foi verdadeira. Sim. Ou não, se foi correto ou não. Aí você entra num aspecto que é muito discutido na internet, nos canais de YouTube, nas redes sociais, que é até que ponto aquele projeto do Jair Bolsonaro da urna com voto impresso, mas na urna eletrônica é um projeto positivo, ou o ideal seria mesmo o voto no papel, na cédula. Tem essa discussão, tem essa dicotomia, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Pois bem, eu entendo que o melhor mesmo seria o voto em cédula de papel. Ou você fazer o seguinte, se você quiser colocar o voto impresso, tudo bem, vai colocar o voto impresso? Coloque. Mas a contagem será feita direto no voto impresso e não na urna eletrônica, para uma posterior confirmação, se houver dúvida
se a eleição foi fraudada, se não foi, vamos partir para o voto que foi impresso. Não. A contagem deve ser diretamente feita no voto impresso. Quer dizer, você tem a urna eletrônica, votou lá em fulano, pá, encheu uma urna, todo mundo votou. Vamos ver aqui qual o resultado que a urna eletrônica deu. Vamos imprimir o BU, boletim de urna. Não. Não tem boletim de urna, não tem nada. A contagem vai ser feita diretamente no que foi impresso. Aí você vai, pega a verdadeira urna, né? Que é aquele recipiente fechado, onde você viu ser depositado o voto impresso, as suas vistas, aquilo ali, passou ali, só tinha um visor ali na frente para você olhar. Não, tá a foto do Bolsonaro sim. Apertou, confirma, caiu lá dentro daquele recipiente fechado. Na hora da contagem, vamos fazer a contagem diretamente no voto impresso e não na urna eletrônica. Não, porque a gente conta aqui na urna eletrônica, aperta aqui, ela sai com o boletim de urna, a gente já tem o resultado ali. Qualquer dúvida, não. A contagem tem que ser pública. Então você tem que ir direto na urna onde estão impressos os votos de papel e contar. Esse é o ideal. E na verdade a questão só de se falar em voto impresso, da aprovação do projeto do Bolsonaro, já gerou uma grande discussão, gerou uma inconstitucionalidade por parte do Supremo, que mais uma vez fez o possível para não cumprir a lei, o TSE fez o possível para não ter esse tipo de apuração, e nesse ano parece que não vai ter voto impresso. Dizem que vai ter meia dúzia de urnas, né, mas é para inglês ver. Na realidade o voto impresso, né, aquele dispositivo de 59A, né, da lei eleitoral, isso está suspenso, né? Então a princípio nós não teremos voto impresso de jeito nenhum. Mas nós tocamos num ponto aqui que eu queria, se você me permitir, evoluir. Sim, claro. É a questão da inconstitucionalidade, né? Se invocou, na ocasião do julgamento, o princípio do não retrocesso. Tá? Quer dizer, que nós não podemos retroceder, nós, em tese, né? Nós temos uma maneira mais fácil de se apurar, houve uma evolução tecnológica, nós temos meios hoje de dar o resultado logo em seguida ao término da eleição, e por isso houve uma evolução e nós não poderíamos retroceder a cédula de papel e fazer aquele processo cansativo e demorado e as pessoas esperando aquela expectativa para saber quem ganhou. Bom, o argumento é esse. Pois bem, mas só que se a gente olhar para o nosso passado recente, até a década de 30, cara, a eleição, como é que ela era feita? Ela era feita da seguinte forma: quando você fosse votar, você iria até uma pessoa, o processo era feito pelo legislativo, você iria até uma pessoa, ele estava com um livro na mão, né? Chegou a sua vez de votar, você chegava perante essa pessoa, por exemplo, eu chego perante a você, você está com o livro na mão, e eu digo assim, eu quero votar no Bolsonaro. Aí você, Caio, você pegava e anotava isso no livro, mas você não deixava eu ver, não. Você pegava e anotava. Você quer o Bolsonaro, né? Tá legal, já anotei aqui, Bolsonaro, fica tranquilo, tá? Assim que se elegiam os presidentes da República Velha. Exatamente. Então, o sujeito, ele poderia te mostrar ou não. E aí você diria o seguinte, eu quero votar em Bolsonaro, e o cara botava outra pessoa. É parecido com hoje, né? Mudou o mecanismo, mas é a mesma coisa. Exatamente. Então, a partir daquele momento, depois nós tivemos a Revolução, tal, Getúlio Vargas, e aí se mudou, se criou a justiça eleitoral e tal, a cédula. Então, passou a ser o seguinte, era cédula de papel, você assinalava lá, e a contagem depois seria em cima dessa cédula. Muito bem. Só que nós não tivemos evolução. É o contrário. Entenda você que está nos vendo. O processo agora foi o contrário. Nós tivemos com a urna eletrônica um verdadeiro retrocesso. Por quê? Ao invés de você declarar, e por isso voto declarado, o teu voto para uma pessoa que ia anotar num livro, hoje você declara o teu voto para uma máquina. É isso que você faz. Você chega para a máquina e fala com ela, olha, eu quero votar 17 Bolsonaro. Você vai, digita lá, e a máquina vai dizer para você no final, trim, trim, aquele barulhinho que ela faz, e você vai crer. Você tem que ter a mesma fé que se tinha até a década de 30, até 1930. Você tem que ter a fé de que a urna vai fazer a contagem para o candidato
que você falou para ela, na hora que você digitou. Então, nós tivemos um grande retrocesso. Nós voltamos aos anos de 1930, onde você, ao invés de declarar para uma pessoa, você está declarando para uma máquina. E você depois tem que ter a fé de que o teu voto foi para a pessoa que você disse para a máquina. Então não tem... Se nós quisermos aplicar... vamos aplicar o princípio do não retrocesso? Eu concordo, eu não sou contra não. Eu acho que o Supremo nesse ponto, e só nesse ponto, tem razão. Nós não podemos admitir o retrocesso. Então vamos acabar com a urna eletrônica. Vamos voltar ao voto de papel, porque nós tivemos retrocesso sim. Voltamos aos anos de 1930. Uma coisa interessante, né, Rubens, é que quem estuda história sabe que a fraude eleitoral generalizada na República Velha levou a uma revolução popular de pessoas que não aceitaram o resultado eleitoral. E o que pode acontecer nessas eleições se o resultado das urnas não for condizente com o resultado da maioria popular? Se a população for para as ruas contestando as urnas, o Brasil não pode chegar a um estado talvez até de guerra civil? Pois é, Caio. Você tocou num ponto que nos últimos tempos é a minha maior preocupação. Porque veja só, nós temos que a todo custo procurar preservar as vidas, evitar a instabilidade social, evitar problemas que podem parar o país. E essa decisão do Supremo, com todo o respeito aos ministros, mas essa decisão que o Supremo tomou de suspender a aplicação do dispositivo que regra o voto impresso, isso poderá nos causar graves problemas, porque você tem acompanhado, eu também, inclusive nós somos candidatos, que os ânimos estão acirrados, né? Você tem um grupo, vamos falar aqui o português bem claro, de esquerdopatas, que querem implantar uma ditadura comunista nesse país. Já tentaram lá atrás na intentona comunista, tentaram na década de 60 e agora querem fazer via grancismo. Que eles não vão desistir, eles vão fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, se eles tiverem meios de fraudar, eu não tenho dúvida que eles fraudarão. Eles fraudam documentos, tiram vidas, fraudar a urna para eles é o de menos. Exatamente. E tem um exemplo agora, recente, tentaram matar o Bolsonaro. Exatamente. Isso não é brincadeira. Não é. Tentaram assassinar o líder mais popular desse país. Isso não é pouca coisa. E quantos são os crimes políticos no Brasil não explicados? Celso Daniel, Teori Zavascki, Eduardo PT, Campos, tantos. Então, quer dizer, se eles foram capazes de, nas estatísticas mais modestas, né, e eu ouvi uma recente, de 150 milhões de pessoas assassinadas no mundo em tempos de paz, mas no mínimo nós temos um consenso que pelo menos 100 milhões de pessoas foram mortas por comunistas no mundo, e repito, em tempos de paz. Se eles foram capazes de fazer isso, se essa ideologia contamina e cega tanto essas pessoas a ponto deles assassinarem irmãos da mesma nação, você imagina do que eles são capazes, né? Lá atrás, há pouco tempo, nós ouvimos, né, da boca de uma pessoa importante falar que eles fariam o diabo, né? Verdade. Então, você que está me ouvindo está se recordando disso, né? O diabo. E o que é o diabo para eles? Para mim é qualquer coisa. Então você veja, nós somos Bolsonaro. Nós queremos o Bolsonaro presidente. Aonde quer que o Bolsonaro bota a planta dos pés dele, são milhares de pessoas que vão para ali. Ora, qual outro candidato tem 1%, vamos falar 10, não, 1% de manifestação popular em seu favor em relação ao Bolsonaro? Quem? O Haddad esteve em Ouro Preto agora aqui, não conseguiu colocar 200 pessoas na praça principal da cidade em um fim de semana. Com a velha tradição do pão com mortadela. Exatamente. O pessoal sempre costuma ganhar alguma coisinha. Então, quer dizer, e o cara, esse cidadão, o Haddad, estão dando aí para ele em torno de 20%. Ele tem 20%? Não tem 20%. Eu não acredito nessas pesquisas. Eu também não acredito. Isso é mentira. Agora, você imagine se ao final desse processo eleitoral eles dão a vitória, por exemplo, para o Haddad. Quem vai acreditar? E aí,
eu não quero ser aqui um indutor do caos, né? Um catalisador de problemas na sociedade brasileira, mas pensem comigo, quem é que vai acreditar que esse sujeito ganhou as eleições, se ele não consegue ajuntar meia dúzia em torno dele? Quem vai acreditar nisso? Quem vai acreditar que Jair Bolsonaro perdeu uma eleição, sendo que aonde quer que se tenha notícia que ele vá, são multidões, ele não consegue andar. Aliás, Caio, uma coisa interessante é o seguinte, nós estamos vivendo tempos de loucura. Por quê? Porque aquilo que os nossos olhos estão vendo, estão dizendo pra gente que não existe, que não é bem assim. Então eu vou pegar um exemplo para depois ir para o Bolsonaro. Por exemplo, a ideologia de gênero. Ah, já bati muito nisso. Quer dizer, o menino que tem lá a sua torneirinha, não é menino. Ele é algo que não é menino nem menina. Aí ele vai decidir se ele é menino ou se é menina. Mas nós não estamos vendo que anatomicamente ele tem uma torneirinha, ele não tem hormônios diferentes da menina, a carga de mais testosterona do que da menina não é diferente. Quer dizer, o que nós estamos vendo não é a verdade. Pois é, e se pegar um fio de cabelo dele, vai estar lá, X, Y. Exatamente. E da menina vai estar XX. Quer dizer, o que os comunistas estão nos dizendo é o seguinte, ó, não acredite nos seus olhos. Verdade. Trazendo isso, e aí é bom que a gente faça um reparo, né? Que daqui a pouco vão dizer, ah, o Rubens e o Caio são contra os gays, é contra isso, contra aquilo. Não, não se trata disso. Forma alguma. Eu tenho amigos gays, você com certeza tem amigos gays. E tem uns que são amigos nossos que a gente nem faz ideia do que são. Exatamente. E tem uns que não são e vão ser aí. Né? Então é o seguinte, o que a pessoa faz na intimidade dela é problema só dela. Com certeza. Não é problema de ninguém. Se daqui a 10 anos, eu quiser botar uma peruca, apesar que eu vou ser um gay bem feio, né? Quiser botar uma... Vai ser pior que o Laerte. Se eu quiser... Se eu quiser ser mulher, vai ficar muito ruim para mim. Com essa careca, com essa barriga aqui, fica complicado. Mas isso é um problema da intimidade de cada um. E ninguém é melhor do que ninguém por ter optado por uma orientação sexual A, B, C, ou ABC tudo junto. Isso é um problema de cada um. Não atingindo as crianças, não desrespeitando outras pessoas e não fazendo disso uma ideologia que tente te dar poder ou privilégios, tranquilo, vai viver a sua vida. Mas é justamente o que o gaysismo visa fazer. Tudo isso que você falou aí é o que eles querem fazer. Quem? Os gaysistas, não o gay. O gay é uma coisa, o gaysismo é outra coisa. O gaysismo é uma ideologia, uma coisa terrível que a gente está vendo aí. O gay é outra coisa. Gay é outra coisa. Instrumentaliza pessoas que só querem viver sua vida do jeito que optaram. Exatamente. Igual o feminismo com as mulheres. Pega a mulher e quer transformar a mulher numa militante de determinadas causas porque ela é mulher. E tenta colocar a mulher dentro de uma gaiola. Exatamente. Então, a mulher, por ser mulher, não pode votar no Bolsonaro ou não pode defender determinadas pautas, porque isso não é coisa de mulher. E depois nós que somos machistas, né? E nós que somos intolerantes. Né? Exato. Quem que é intolerante nessa história? Mas enfim, voltando à comparação que eu estava fazendo com a ideologia de gênero, que não tem nada de ciência, não tem nada de realidade, não tem nada de biologia, é apenas uma ideologia, como o próprio nome diz. Né? Quer dizer, os nossos olhos não valem mais. Então, se um homem, ele tenta colocar um batom, né, um cabelo comprido, se ele tenta se parecer com uma mulher, agora ele é uma mulher. Não, é um homem que tem uma determinada orientação sexual, uma maneira de ser, que ele deve, entre aspas aqui, ser respeitado, tá? É a opção dele, acabou. Agora, ele não é uma mulher. É como você bem disse. Se for fazer um exame nele, ou tirar qualquer pedacinho do corpo for lá, vai dar XY, não vai dar XX. Ele, em cada célula dele, ele tem o cromossomo lá, XY de homem, ele é homem, acabou. Bom, o que na questão eleitoral estão tentando nos dizer? Estão tentando nos dizer que o Haddad, com aquela meia dúzia de gatos pingados do pão com mortadela,
está com um percentual próximo do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. É uma piada. É uma piada. Quer dizer, aquelas multidões que acompanham o Bolsonaro, isso não vale nada. O que nós estamos vendo com os nossos olhos, quer dizer, aquela multidão não vale. Vale o que está na pesquisa. Meu Deus do céu. Não existe isso. Quer dizer, nós estamos vivendo tempos, como eu disse aqui, tempos de loucura, onde você está vendo claramente uma situação, está vendo uma coisa e alguém coloca no papel. Não, isso que você está vendo não é a realidade. A realidade é essa daqui. Isso não existe. Então eu temo pelo que poderá acontecer, né, com essa questão das urnas eletrônicas. Eu tenho temor, porque a população está vendo tudo isso. E a população está muito amadurecida. Está amadurecida. A população agora tem outras fontes de informação, não precisa se informar só por Jornal Nacional, e ela não engole mais qualquer coisa. Você foi perfeito agora. Nós estamos vivendo um tempo que não é o tempo que o Enéas diziam que ele era louco. Porque hoje, o Enéas, se estivesse vivo hoje, ele teria condições de rebater uma fake news de maneira rápida e de maneira com que todos pudessem acessar, que são esses meios de TI que a gente tem aí, WhatsApp, Facebook. Você, ainda que a esquerda tente controlar isso, mas você ainda tem condições de rebater uma mentira. Infelizmente naquela época ele não tinha, mas hoje nós temos condições. E a credibilidade da grande mídia também não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Hoje as pessoas duvidam, hoje as pessoas questionam. Foram anos de mentira, e aí eu digo uma recente, que foi da eleição para prefeito do Rio. Sim. O Flávio Bolsonaro, na véspera, deram 7% para ele, e na verdade ele tinha 14%, o dobro. Quer dizer, como é que um instituto de pesquisa divulga às vésperas da eleição uma mentira dessa? Isso fica por isso mesmo. Quer dizer, diz que o cara tem 7 e o sujeito... E era para ele ter ido pro segundo turno, e ele perdeu para o Crivella, porque muita gente quer votar nele, ficou desesperada e optou pelo voto útil. Exatamente. Exatamente. Então a mesma coisa nós estamos vivendo aqui. Porque ninguém vai me dizer que o Bolsonaro não tem 50% mais um dos votos válidos. Olha, não tem como me convencer disso. Junta todos os outros candidatos, junta todos eles e faz uma manifestação, bota todos eles lá. Todos juntos. Eles não vão ter nada nem perto do que tem o Bolsonaro. No entanto, as pesquisas que estão por aí dizem que o Bolsonaro está bem. Mas só que o Haddad está com 20 e poucos, fulano está com não sei quanto. Eu não acredito nisso. Qualquer avaliação que você faça, qualquer pesquisa que você faça na internet, ao vivo, quando o pessoal bota lá no Facebook, bota em algum lugar, dá 70, 80, 65% para Bolsonaro. Poxa. Quer dizer, como é que pode ser tão diferente uma pesquisa que você faça ao vivo na internet? Como é que pode ser tão diferente dessas pesquisas aí que estão aí, que já, como você muito bem disse, Caio, elas não têm credibilidade mais, porque são anos e anos e anos de eleições com erros absurdos, a ponto de o cara estava em terceiro, o cara ganha. Como é que pode? O caso do Kassab lá em São Paulo teve uma coisa parecida com isso, do Dória também na última eleição para prefeito em São Paulo. Agora parece que na eleição majoritária a coisa é mais preparada para a fraude acontecer. Porque na eleição majoritária normalmente a pesquisa se cumpre. Sim. Na eleição presidencial a pesquisa crava 2 dias antes um número e aquela pesquisa se concretiza nas urnas, quando isso em eleições menores não acontece, o que só fomenta a nossa suspeita de fraude. Sim, sim. E aí, só para ultimar esse assunto de urna, nesse aspecto da questão da fraude, eu repito o que foi dito. Independentemente de haver uma manipulação nas urnas a ponto de se fraudar uma eleição da seguinte forma: o voto era para Joaquim e deram para Raquel. Independente disso, o só haver uma apuração secreta que não esteja sob os olhares da população, só isso já torna essa eleição inconstitucional por não atender o princípio da publicidade. Eleições assim,
já são uma fraude em si mesma. Você não pode ter uma apuração secreta. Não pode se apurar o resultado de uma eleição secretamente, dentro de uma urna, né? Não se pode fazer isso. Os votos têm que ser contados e essa contagem tem que ser vista pela população. A população tem que ter acesso a isso. E nós temos que derrubar isso também. É mais uma etapa, é mais um trabalho que nós vamos ter no futuro. Agora, só para falar, voltar à questão do grande problema que eu estou vendo. Agora no final do ano, 7 de outubro, e depois no segundo turno, caso haja, se houver uma vitória de outra pessoa, que não seja Bolsonaro, virou Venezuela. A situação vai ficar difícil. Exatamente. Nós estamos caminhando e você que está me ouvindo, está me vendo, está vendo aqui o Caio, nós não temos receio de falar isso. Nós estamos caminhando para uma ditadura comunista. Várias pessoas abordam a mim, abordam o Caio, às vezes empresários, às vezes pessoas que têm bens, estão preocupadas, tem gente que está vendendo o que tem, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, alguns estão aguardando o que vai acontecer, qual é a definição que vai ter aqui no Brasil para irem embora do país. É isso que está acontecendo, porque muita gente já está enxergando que um futuro governo Haddad vai consolidar o comunismo no Brasil, vai consolidar o comunismo, porque nós já estamos vivendo um regime onde você é controlado. Eu vi recentemente o Danilo Gentili, deve ter visto, ele fez uma enquete e ele foi proibido de fazer aquela enquete. Não pode fazer, porque só as pesquisas eleitorais, quer dizer, ele não pode fazer agora um apanhado. Não, vamos ver aqui quem é que está melhor, se é o Bolsonaro, se é o Ciro, se é a Marina, se é o Haddad. Quer dizer, você não pode fazer uma pesquisa a mais? Você está proibido? Que democracia é essa? Quer dizer, nós estamos vivendo momentos perigosíssimos que, no meu entendimento, no entendimento do Caio, são momentos pré-consolidação do comunismo. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque nós já estamos desarmados. Sim. Nos desarmaram até antes da Venezuela, assim como aconteceu com os venezuelanos. Depois do desarmamento, eles ocuparam o Estado venezuelano, né? Ocuparam o poder judiciário, e hoje lá os venezuelanos estão passando fome, estão morrendo, aqueles que protestam morrem, são assassinados, e eu vejo claramente que se a esquerda tomar o poder agora, nós vamos caminhar para isso. Na melhor das hipóteses, vamos ser presos, né? Sim. Nós que damos a cara a tapa, que somos defensores do Bolsonaro, que temos um ativismo político, e você que está nos assistindo, é grande a chance de você ficar desempregado, até porque seu patrão pode querer sair do Brasil. É grande a chance de você ter dificuldades seríssimas de manter seu transporte, de manter sua moradia, porque vai ter uma hiperinflação devido a uma política econômica errática que está no plano de governo do PT. Porque essas pessoas vivem, desenvolvem seu regime político através da miséria da população. Que quanto mais miserável a população, mais acuada ela fica e mais dependente do governo ela é. Uma população que está vivendo de pão e água não vai para a rua se rebelar contra o governo, não vai inflar boneco de 2 metros de altura em Avenida Paulista, não vai comprar a camisa verde e amarela da CBF para ir protestar. Então o PT que virá aí não é o PT de transição para um socialismo mais radical. Isso já passou. O PT que virá aí vai ser o PT da vingança, do ódio, e as primeiras vítimas vão ser os próprios petistas que se posicionaram contra o governo do PT, como o Palocci, que fez delação premiada, como o Delcídio, que se voltou contra o Lula, e depois seremos nós, que somos militantes, damos a cara a tapa, e depois todos aqueles que se insurgirem contra o projeto de poder do PT. Se tivermos sorte, Caio, você de repente vai ser meu companheiro de cela, né? Se a gente estiver vivo, isso se não eliminarem a gente, né? Então a coisa é muito perigosa, não é brincadeira. Infelizmente, o povo venezuelano está sofrendo isso que vocês estão vendo aí. Mas isso para nós até que não foi tão ruim, porque isso figura como uma espécie de alerta. Sim. Né? É um alerta para nós. A gente olha para a Venezuela, olha para eles e pensa o seguinte, ó,
Se a gente não tomar cuidado, nós rumaremos para a mesma situação. Então, você desperte, acorde. E um recado, não é brincadeira. Um recado importante, desculpa até te cortar, eu estou numa posição hoje de entrevistador, só que estou meio Jô Soares, mas um recado importante para os religiosos que estão ouvindo, principalmente padres e pastores, é que não adianta você querer ser amigo do rei, você fazer parte do grupo que está no poder, porque no final você vai ser eliminado. Na Nicarágua tem um caso interessantíssimo, que os sandinistas, o senhor Daniel Ortega, eles chegaram ao poder com o apoio da teologia da libertação da Igreja Católica. E a Igreja Católica lá totalmente dominada pelos comunistas. O que o Daniel Ortega está fazendo hoje, depois de anos no poder? Está matando os padres comunistas que o colocaram no poder. Porque o estágio de desenvolvimento da Revolução Socialista lá está tão avançado que para que igreja? Para que cosmovisão cristã? Temos que eliminar o cristianismo da nação. E se eles nos foram úteis no momento anterior da Revolução, hoje eles estão um empecilho para o nosso avanço. Então você não ache que você, ajudando o PT no púlpito ou na sacristia, você ficará imune. Pelo contrário, você em algum momento vai ser eliminado. E comunista mata até comunista. Quem mais matou comunista no mundo são os próprios comunistas. Uns matam os outros para ficar na cúpula, no poder. Então isso é muito sério, isso é muito grave. E o alerta que o Caio fez é extremamente importante. Você que é um líder religioso, você não caia nessa conversa fiada, não. Ah, eu vou ficar do lado deles, que aí eles ganhando, eles já me prometeram isso, me prometeram aquilo. Para quem, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, para quem é capaz de matar, mentir não é nada. Mentir não é nada. Quem faz o mais gravoso, faz o menos. Essa gente mente, e mente com a maior cara de pau. Vocês não veem que eles ficam repetindo, ah, golpe, 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 foi golpe, golpe, quando todo mundo sabe que não houve golpe, essa queda da Dilma aí, mas eles falam isso com a maior cara lavada, com a maior cara de pau. Eles olham para você e repetem. É impressionante como essa gente mente com uma facilidade assim, que é uma coisa absurda. E não é gente simples, não. Quando a gente vê, às vezes, uma pessoa mais simplesinha dizendo isso, você até compreende. Não, essa pessoa foi doutrinada, botaram isso na cabeça dela. Mas nós estamos falando de pessoas formadas, pessoas que às vezes têm mestrado, têm doutorado. A pessoa repete na tua cara um negócio desse quando você sabe que é mentira. Quer dizer, essa gente não é brincadeira. Se você pensa que essas pessoas que estão lhe prometendo uma coisa, prometendo outra, que elas vão cumprir, elas vão fazer igual aquele professor universitário disse que tem que fazer. É uma bala, uma boa bala em cima de você. E nós temos que despertar, porque não é brincadeira. Porque os países que experimentaram o comunismo, poucos se safaram. Aqueles lá do leste europeu que conseguiram escapar, criminalizaram o comunismo. Agora, nós não precisamos passar por um regime comunista consolidado para sabermos que isso é ruim. Basta nós olharmos para a história. E tem mais. Se nós entrarmos num regime desse, não quer dizer que um dia nós vamos conseguir sair, não. Pelo menos a nossa geração... Já era. E, historicamente, países como a Polônia demoraram 80 anos para sair do comunismo. Lituânia, vai pegar a história desses países. Cuba e China não saíram até hoje. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar para encerrar, Rubens, é você, no lugar do Bolsonaro, havendo a fraude no dia 7 de outubro, no primeiro turno, e o segundo turno já sendo baseado numa premissa fraudulenta, qual que seria a sua posição? E uma segunda pergunta é qual que deve ser a posição do eleitor se no final do segundo turno o senhor Fernando Haddad ganhar com uma fraude deslavada? Eu vou responder com base no hino que deve estar no coração de cada brasileiro. Que, aliás, hoje eu mandei um e-mail para um amigo e até coloquei isso no e-mail. Eu disse o seguinte para ele: verás que um filho teu não foge à luta. Para você que ouviu isso, para bom entendedor, um pingo é letra. Já diz
a expressão popular. Nós não podemos vacilar. Estamos às portas da consolidação de um regime comunista. A hora de agir é agora. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte são várias coisas. A primeira delas, temos que eleger Jair Bolsonaro num primeiro turno. Para presidente, você tem que votar 17. Aquele teu vizinho que não é Bolsonaro, que acha que ele é homofóbico, acha que ele é isso, acha que ele é aquilo, que foi emprenhado pelo ouvido pela imprensa, você deve conversar com ele. Explique para ele. Mostre vídeos do YouTube que esclarecem muito. Por exemplo, o vídeo que mostra a Maria do Rosário chamando ele de estuprador. Você diga, ó, não, mas ela xingou ele de estuprador. Defendendo Champinha. Defendendo Champinha. Esse e outros episódios, tem agora o mais recente agora, que disseram que o Bolsonaro ameaçou a mulher de morte. Quer dizer, já tem vídeo da ex-mulher dele falando que tudo isso é mentira. Mostra esse vídeo. Então, você tem que eleger Bolsonaro no primeiro turno. E, aliás, repito, para mim ele já está eleito. Mas conquiste mais votos. Conquiste 10 votos por dia. Conquiste mais votos. Você tem que eleger aqueles que estão do lado de Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai precisar de um parlamento. Fundamental. Então, você tem aqui um nome aqui, ó, Caio, meu amigo aqui, ó. Você tem que votar nele. Para deputado estadual, você de Minas Gerais, você tem que votar no Caio. E votar no Rubens para federal, que é um dos nossos grandes nomes. Não vote na legenda propriamente, só PSL 17. Vote nos candidatos, pesquise, conheça as propostas, procure no seu estado e coloque as pessoas que estão mais ao lado do Bolsonaro, que tem a posição mais próxima da dele. Porque o voto de legenda por si só, como disse o próprio Bolsonaro ao Augusto Nunes no hospital, o voto de legenda por si só não vai impedir que ele faça uma bancada pequena. Você precisa votar no candidato, porque com a nova lei eleitoral mudou a regra do voto. Exatamente. E explicitando mais um pouco o que o Caio falou, cada candidato precisa ter um mínimo de votos. Mesmo que um partido receba muitos votos de legenda, você bote lá 17 de cabo a rabo, isso não vai garantir que haja uma bancada grande pró-Bolsonaro. Isso não garante, porque cada candidato tem que ter um mínimo de votos. Então você deve escolha um candidato. Escolha um candidato pró-Bolsonaro. Escolha. Aquele que mais se identifique com você. Está aqui um exemplo de um grande patriota, um grande lutador. Vote no Caio. Eu também estou à disposição. E eu não vou tergiversar. Agora eu já não estou tergiversando. Estou expondo a minha cara a tapa, falando coisas aqui que ninguém quer falar. Coisas contra o Supremo, contra o TSE, arriscando até, nós estamos arriscando até a nossa candidatura. Exatamente. Daqui a pouco a gente recebe uma retaliação, dizendo que nós estamos promovendo fake news e caçam nosso registro ou coisa parecida. Facebook está atrás de quem fala o que a gente fala, está bloqueando, censurando. Exatamente. Mas nós não voltaremos atrás. Nós continuaremos falando o que vocês ouviram que nós falamos até agora. Nós não vamos parar de falar. Doa a quem doer. Então, aqui você tem 2 candidatos que você pode optar. Seu número, Caio? 17.600. 1788, Rubens Costa. Então vocês têm essa opção. Nós temos que eleger uma bancada e nós temos que resistir. Havendo fraude, nós temos que nos posicionar. E nós vamos fazer isso. Porque Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Rubens, muito obrigado. Eu que te agradeço. Tamo juntos. E que esse seja o primeiro de muitos hangouts. Vamos fazer. Vamos fazer. Até o dia 7, gente. Até o dia 7, até a vitória. E um forte abraço, pessoal. Bolsonaro presidente, com tirinho.